Acho que é um momento único para a gente falar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, as pessoas que estão aqui a cada dia compartilhando uma nova experiência. Excelente, Carla. Eu costumo falar que eu sou o advogado do consumidor e o advogado do motorista, do motorista profissional, do condutor comum, enfim. Mas a minha trajetória na advocacia, ela é uma trajetória de grande superação. Eu era de outra profissão, trabalhei muitos anos na ferramentaria, fui ferramenteiro. Oh, que legal! Então você veio da indústria. Vim da indústria. Mandar até um abraço para o pessoal da Ação Social Técnica do Tio Beijo, foi onde que eu me formei ali na região do bairro Lindéia, região do Barreiro ali. Prossegui trabalhando nessa profissão até o meu 7º período do curso, foi quando eu tive que largar, que era de fato também uma profissão muito boa, para fazer o estágio na área do direito. Foi quando eu comecei a fazer estágio na área de trânsito, e enfim, formei e chamei um grande amigo, o Dr. André, para a gente poder abrir o escritório voltado para a área do trânsito. E estou nessa toada há quase 8 anos. Não, que bacana. Então, assim, a gente gosta sempre de trazer o empreendedor, né? Mesmo você sendo advogado, mas a gente vê que você é um empreendedor nato. Excelente. Porque você fez 360 graus, né? Da indústria, da mecânica. Com certeza. Você foi à advocacia. Hoje, o advogado, se ele não tiver a mentalidade de um empreendedor, pelo menos um pequeno empresário, ele não sobrevive bem no mercado. Então, antes de ser advogado, você tem que ser empresário. Essa é a dificuldade do nosso país. Bem-vindo ao mundo dos sofredores, né? Bem-vindo ao mundo dos sofredores. Estou sofrendo alguns bons anos, mas é um sofrimento bom, eu gosto disso, gosto do fomento da advocacia, da empresa, gosto de ver as coisas, o circo fechando em relação ao trabalho, porque eu sei que é onde eu vou ter que parar para pensar e raciocinar e dar o melhor para o meu cliente, que é o principal. Não, isso é verdade. A gente fala muito isso, né, de bem-vindo ao mundo dos sofredores, né, mas a gente tem um grande troféu, sim, que é a liberdade. Né? Eu falo muito isso, a gente forma muitos novos empreendedores, sim, a gente tem essa alegria de estar sempre dando a mão a quem está chegando no mercado, porque a liberdade que nós temos de ir e vir, de pensar, né, de fazer um país melhor, a gente dá essa contribuição, né, doutor? Às vezes a gente não percebe, né, Carla, mas a gente tem tantos dependentes, bons dependentes, às vezes amigos, às vezes parentes próximos, às vezes pessoas que a gente não conhecia, mas que estão do nosso lado há anos. E são eles que fazem o nosso negócio girar, né? Girar. Então isso é muito importante, isso é muito legal. Não, bacana, parabéns pela sua trajetória. Doutor, a gente começa aqui para a gente abordar, né, que é o motivo do nosso podcast, o tema das multas de trânsito, né? Certo. Eu particularmente entendo que é importante a atuação, mas eu acho que antes da atuação deveria vir a prevenção, né? É tão legal quando a gente vê as equipes de trânsito fazendo blitz preventivas, informando ao motorista como ele deve proceder. Porque com o novo código aí, eu acho muito injusto os valores das multas. Sim, a gente não quer embriaguez, a gente não quer alta velocidade, mas assim, eu acho injusto. Multa de trânsito. É possível promover a anulação de alguma multa de trânsito, doutor? Com certeza, Carla. Voltando só ao ponto da prevenção que você levantou, eu recebo muita consultoria acerca de multa de trânsito, principalmente voltado mais para o lado da lei seca, né, que hoje tem pegado muita gente, mas antes de prestar a minha consultoria, eu sempre falo da forma preventiva também. Olha, o correto, a melhor prevenção é você não misturar o álcool com o trânsito. E a gente sabe que a vida está acima de tudo, né? Com certeza. E também a vida de outras pessoas. Mas dá sim. Olha, o direito ao recurso para uma multa de trânsito, seja para uma multa de excesso de velocidade, uma multa de telefone celular, ou uma multa pesadíssima de lei seca, de manobra perigosa, ele é um direito seu, ele é um direito constitucional. Ele é um direito que você tem resguardado na Constituição. E a pessoa que se silencia, ela perde seu direito, entendeu? E, poxa, são poucos profissionais que atuam, bons profissionais que atuam com essa área.
A gente vê assim, muita gente, tem vários escritórios aí, né? Eu particularmente, a gente fica assim, com medo, né? Porque a pessoa fala assim, não, você vem cá, você paga esse recurso aqui, e às vezes é só suspensível, né? Ele não é definitivo. O efeito suspensivo. Isso é muito relativo porque a advocacia ela é como se fosse um médico. Você vai no médico porque você tem aquele problema. Sim. Mas o médico, quando ele te fala que você tem que passar numa cirurgia, ele não te dá o resultado daquela cirurgia. Muito pelo contrário, ele te dá um termo dos riscos daquela cirurgia. É verdade. Entendeu? É verdade. E a advocacia, ela trabalha nesse mesmo jogo. Infelizmente, poxa, se a gente tivesse o poder a certeza de que aquilo vai dar certo no final, como em alguns casos a gente tem até uma segurança jurídica para poder falar, olha, aqui já tem decisões pacificadas que a gente aplica dessa forma, casos semelhantes com decisões, poxa, nesse mês, saiu agora, a gente vai aplicar a mesma coisa no seu caso, não tem por que ser diferente. Errado, né? A gente atua dessa forma, mas no direito não tem nada exato. Eu falo que tem a relatividade, né, Silvio? Justamente. Então, só que o direito ao recurso, ele é do para ser usado, né? Ele é para ser usado. Eu falo que as leis são feitas para punir, mas ao mesmo tempo o cidadão ele precisa, né? Por exemplo, até mesmo viajando, a gente foi ultrapassar onde não tinha uma faixa dupla bem sinalizada. Sim, sim. O consultor na época falou o seguinte, olha, você tem a foto. A linha contínua, né? A faixa contínua. Você tem a foto, se você tiver a foto, você vai ganhar esse recurso, porque se a via não está bem sinalizada, também não justifica você ser autuado, você ser multado, sim, não é verdade? Sim. Inclusive tem até um projeto de lei agora recente, agora foi até da semana passada, discutindo justamente isso, discutindo a boa-fé do guarda de trânsito, porque em alguns casos vai ser a sua palavra contra dele. Aí, se você não tiver um bom profissional que consiga, assim, num grau de dificuldade, consiga reverter isso, você vai ser penalizado com o pagamento de uma multa, computar os pontos na sua habilitação, enfim, essa burocracia da a complicação, né, doutor? Mas aqui, doutor, eu estou querendo também, nossos ouvintes estão querendo fazer uma pergunta aqui, né? Quero até mandar um abraço aqui para a turma de Nova Contagem, né? O José do Carmo, que é lá da VP2, aqui também a Maria Antonieta está aqui também pedindo, né, que ela é motorista, inclusive ela trabalha com escolar, né, e as perguntas vão chegando aqui. Sim. Os casos de bafômetro e suspensão de habilitação. Quanto aos casos de bafômetro, nos quais os momentos que a suspensão da habilitação é uma possibilidade? É possível recorrer? Olha, a suspensão da habilitação numa multa, seja de recusa ao teste de bafômetro ou uma multa de dirigir sob influência de álcool, que está lá no artigo 165 do Código de Trânsito, e o caso de recusa 165A, a consequência dessa multa é a suspensão da habilitação, por no mínimo 12 meses, e ter que fazer o curso de reciclagem. Então, cabe a você discutir isso, obviamente, por meio dos recursos, que é o que dispõe a lei, buscar a reversão disso. Óbvio que tem N motivos, N saídas para recurso, sabe, Carla? Tem N formas de saída. Inclusive, o nosso forte do nosso escritório é a anulação dos casos de lei seca. Porque, infelizmente, olha, eu acho muito injusto. Eu tenho que trabalhar para a justiça. Sim. O advogado, ele trabalha buscando a todo tempo a justiça. Então, quando o guarda de trânsito ele simplesmente autua uma pessoa pelo fato dela recusar o teste de bafômetro, seja porque ela ingeriu uma lata de cerveja há 24 horas atrás e ela está com receio de fazer o teste de bafômetro, teste de quilômetro, poxa, ela não pode ser penalizada por 12 meses, ficar ficar um ano sem habilitação por conta daquilo ali. Entendeu? Você vai ter que procurar um bom advogado para poder anular aquele processo administrativo, entendeu? Porque a multa ela em si, ela já é um valor muito alto, a média de R$ 2.934, tem a suspensão da carteira de 1 ano, e poxa, se você não trabalhar em prol disso, você vai ter sim sua carteira suspensa, é a consequência da multa de trânsito, mas tem saída sim, tem que recorrer. Quem cai em lei seca tem que buscar recurso, independente da pessoa que realmente assoprou lá, produziu prova material contra ela,
ou da pessoa que simplesmente recusou o teste. O direito ao recurso é para todos. Não então, assim, vamos lá, para a gente esclarecer para os nossos ouvintes aqui. Claro. Se a pessoa recusa o bafômetro, qual que é a penalidade? Ela não quer soprar o bafômetro. Mesma coisa. Você vai achar até que é até estranho, mas infelizmente é o nosso legislador criou a lei dessa forma. A suspensão para quem recusa o teste de bafômetro é 12 meses, no mínimo de 12 meses, e tem também que fazer o curso de reciclagem. Para quem assopra o bafômetro, a diferença que tem é na seara criminal, que ele pode ser conduzido para a delegacia, vai responder processo criminal, mas a suspensão da habilitação no âmbito administrativo, que é a nossa área, são 12 meses de suspensão e tem que fazer o curso de reciclagem da mesma forma. Nossa, penalizado, né? Então, assim, agora, e nos outros casos de pontuação de carteira, que hoje houve um aumento também, né? Sim. Qual que é a pontuação máxima? Ela vira de quanto em quanto tempo? Só podia esclarecer isso pra gente? Claro. O caso dos pontos está muito complexo. Antigamente, era muito fácil da pessoa perder, quando eu falo perder, ter a carteira suspensa, que é o termo mais comum usado entre os condutores. Então, era muito fácil da pessoa, se ela atingisse 20 pontos no prontuário, ela já passava por um processo de suspensão, ficaria entre 30 a 6 meses de suspensão e tem que responder o processo administrativo. Hoje, o Detran, ele mesclou essa pontuação. Então, para quem tem hoje 2 multas gravíssimas no prontuário, pode ter no máximo 19 pontos, ainda está mantendo o antigo. Só que para quem tem uma gravíssima, pode ter até 29 pontos. É um pouco complexo, mas é assim mesmo. É isso, só para complicar as coisas, né? Para quem não tem multa gravíssima, você pode ter até 39 pontos. Entendeu? Se você tiver 40, você vai responder um processo administrativo com um mínimo de suspensão de 180 dias. Seriam 6 meses de suspensão. Agora, aquelas pessoas que têm atividade remunerada, é importante ressaltar, elas não têm essa distinção de multa grave e gravíssima. Elas podem ter até 39 pontos no prontuário. Elas não vão ter... Mas qual que é a diferença dessa... Explica aí para os nossos ouvintes a questão da carteira... É o motorista profissional. Que é a carteira D, seria isso? Isso, carteira D, carteira E. São aqueles motoristas profissionais. Motorista de Uber, carreteiro, caminhoneiro, entendeu? Esses não têm essa distinção dos pontos na habilitação. Eles podem ter até 39 pontos na carteira, independente de ser multa grave, média, gravíssima ou leve. Independente disso. Boa. Isso foi legal porque distinguiu um motorista profissional que está ele está mais suscetível, o cara está propício, né? Ele está sujeito a tomar se ele vacilar, não havia só, ele toma 3 multas gravíssimas. Ainda mais com esses governos aí que só ficam colocando pardal para todo lado, radar. Eu falo que não é o preventivo, é o arrecadador. Eles viram uma fonte de arrecadação e, claro... se você olhar para os países desenvolvidos, né? Poxa, não utilizam essa quantidade de radar, né? Porque lá o povo é educado para isso, né? Por isso que tem que trabalhar primeiramente na educação do trânsito. E o Código de Trânsito, com essas alterações, veio de uma forma, assim, de educar, uma forma preventiva mesmo, fez a diferença entre o condutor comum e o profissional, entendeu? Que utiliza a carteira para trabalhar, como você mencionou. O motorista profissional, ele pode avançar um semáforo ali de forma involuntária. Poxa, o cara trabalhou o dia todo. Principalmente com a carreta, né? Às vezes acontece muito isso. Trabalhou o dia todo durante o dia. Chega no final do dia, às vezes ele avançou no sinal ali e ele tomou 7 pontos na carteira. É uma multa gravíssima. Gravíssimo, é isso aí. Maravilha o seu conhecimento, doutor Moisés. Está assim, sendo de grande valia. Vamos passar agora para o nosso bloco do direito bancário. Ótimo. A gente vai mudar o foco aqui, né? A gente sabe que você é especialista nisso também. A gente sabe o sonho da pessoa comprar um carro e naquele sonho ele não faz conta, ele vê se a prestação está cabendo no bolso, né? Como o consumidor pode saber se o contrato de financiamento está abusivo? Primeiramente, né, Carla, a gente tem que ressaltar que os bancos, infelizmente, dominam o nosso país. Sim. Infelizmente, aí acaba que é muito difícil, até mesmo judicialmente, você conseguir demonstrar para um juiz, porque infelizmente o judiciário brasileiro tem entendimento, o juiz entende dessa forma, o outro juiz de segunda instância entende dessa forma,
e você vai recorrer até o Supremo Tribunal Federal, que entende de outra forma, infelizmente, é assim. Mas vamos lá. Hoje, graças a Deus, ainda tem na legislação entendimentos jurisprudenciais, principalmente no Tribunal aqui de Minas, falando para os ouvintes de Minas, até quando os juros ele é legal. Certo. Porque as instituições financeiras, elas sobrevivem dos juros. Sim. Só que os juros eles têm que ser legais, entendeu? Então, existe uma limitação, entendeu? De até 150%, conforme o entendimento do Tribunal de Justiça. Então, passou disso, torna-se abusivo. Aí, aquilo que é abusivo, você pode pleitear na justiça o ressarcimento, entendeu? A restituição, alguns juízes entendem em dobro, que eu também, pelo fato de ser uma relação consumerista, deveria ser em dobro, entendeu? Mas o que deve ser feito é enviar o contrato de financiamento, pegar uma cópia do contrato de financiamento, vai ser elaborado um pequeno laudo pericial, sabe, de cálculo, vai ter que ser feito cálculo, entendeu? Para avaliar a taxa de juros na época aplicada do financiamento, quando a pessoa assinou o contrato. Então a gente faz essa avaliação e descobre se realmente essa taxa está abusiva, se ela está legal ou legal. É assim, muito interessante. E assim, e aí ele vai ter que entrar na justiça, vai ser administrativo, tem que ser justiça, qual que é a linha de raciocínio? Não, eu sempre promovo ações judiciais. As ações judiciais, inclusive, elas pressionam o banco que está errado a fazer um acordo administrativo com você, um acordo extrajudicial, chamado acordo extrajudicial. Então, a partir do momento que a gente ajuiza uma ação de revisão contratual contra uma determinada instituição financeira, poxa, ela vai se sentir pressionada, porque, pelo menos no nosso escritório, nós ajuizamos ações que a gente realmente entende, sim, por meio dos parâmetros legais, que aquele contrato está abusivo. Então, se o contrato está abusivo, a pessoa ela já está sufocada financeiramente, ela não consegue mais honrar com os seus compromissos, que é o que é o financiamento. Então, aquela pessoa está suscetível a buscar apreensão, o veículo pode ser apreendido. Então, a gente tem todo um conselho que a gente passa para o cliente. Então, o banco ele vê que a pessoa ela não consegue honrar com os seus compromissos, já não consegue mais apreender o veículo daquele consumidor, ele vai se sentir pressionado a apresentar uma proposta de acordo. Então, uma outra pergunta também interessante é o seguinte, a dona Antonieta, lá do bairro Caivera, está nos pedindo aqui para te perguntar o seguinte, ela comprou um carro, ela tem 70% dele pago, ela não está conseguindo pagar a prestação, mandou um e-mail lá para o banco, pedindo a negociação das 4 prestações dela que estão atrasadas e pediu para eles verificarem a questão dos juros. Eles podem apreender o carro dela com 70%? Como explica para ela, para a dona Antonieta, como que ela deve proceder? Pode. Infelizmente, a dona Antonieta, ela tem a legislação que versa sobre busca e apreensão. Ela diz que a partir do atraso da primeira parcela, o banco pode sim ajuizar uma ação de busca e apreensão. São raras as vezes que isso acontece, geralmente a partir da terceira, da segunda, entendeu? São raras as vezes, mas por lei pode sim ser aplicada a ação de busca e apreensão a partir da primeira parcela. O que eu aconselho para ela, já que já está atrasado e ela não está conseguindo honrar com o compromisso do contrato dela, poxa, buscar um auxílio de um advogado na relação de consumo, pode ligar para o nosso escritório, um bom advogado da região dela também, que vai conseguir auxiliá-lo, porque, poxa, ninguém quer comprar um veículo financiado, 70% pago, pagar mais de 70% do seu financiamento e simplesmente parar de pagar porque quer. Ninguém quer fazer isso. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Então, poxa, eu entendo que ela só quer ser cobrada agora de uma forma justa, de uma forma mais branda. Sim, ela quer pagar, né? Ela quer negociar. Porque o empréstimo que ela pegou com o banco, na verdade, já foi todo pago. Agora são só os juros que ela está pagando, entendeu? Pelo tempo que ela já pagou. Que é onde você é especializado nisso, justamente, né? Maravilha. Agora, tem um outro tema aqui também que a gente precisa colocar para os nossos ouvintes, que é a questão que está entrando aí, né? A busca e apreensão do financiamento atrasado. Se alguém estiver com financiamento do veículo atrasado, é possível evitar a busca e apreensão? É possível sim. Existem alguns pontos, existem alguns dispositivos legais, Carla, que vão dar amparo para esse consumidor.
A tese do superendividamento, entendeu? São uma das teses que a gente utiliza bastante aqui para defesa, entendeu? Às vezes a pessoa comprou aquele veículo financiado e utiliza aquele veículo para trabalho, mas o trabalho parou devido a um período pós-pandemia. É um exemplo, é claro disso. Então, poxa, são diversos motivos, estados de necessidade, a pessoa está com algum problema de saúde, contraiu uma doença grave, um câncer da vida, realmente deixou a pessoa de cama. Então, assim, são diversos motivos que a pessoa... O juiz entende, né? Nesse caso, assim, quando o senhor entra com essa ação, o juiz... Tem que ser bem fundamentado, tem que ser bem... Por isso que o bom profissional, nesse momento, ele é fundamental para esse tipo de caso, entendeu? Mas dá sim, dá para reverter. E as ações revisionais também. As ações revisionais, elas são, assim, é o checkmate, porque é o seguinte, a pessoa ela pode estar com a busca e apreensão em aberto antes mesmo de ajuizar uma ação revisional. Só que se aquele contrato estiver abusivo, se o seu advogado conseguir verificar isso, nós pediremos uma liminar para suspender a ação de busca e apreensão. Isso é muito interessante. Ah, que bacana. Isso tem brecha nisso aí, né? Isso é importante, porque eu falo assim, ninguém quer brigar. A pessoa que é de boa fé, eu sempre entendo isso, né? Eu falo que acontece aqui comigo, com o meu cliente. A gente tem um setor de retenção. Mas eu não quero que o meu cliente saia daqui. Eu quero dar condição, meu entendimento. Mas o banco não tem esse entendimento, né? O banco não. O banco porque é o seguinte, pensa, você pagou, vamos dar o exemplo da Antonieta. Olha como que o banco, só para deixar isso mais claro para o isso é importante. O banco já recebeu 70% do financiamento, ou seja, já recebeu o valor todo que ele emprestou e mais ainda os juros, ainda um pouquinho dos juros. Não recebeu tudo, mas recebeu. Aí beleza, vamos supor que a dona Antonieta não faz nada, não mexe com nada. Acontece a ação de busca e apreensão. A dona Antonieta perdeu o veículo dela. O banco vai ficar com aquele veículo. Sabe o que ele vai fazer? Vai vender aquele veículo. E não vai ressarcir o dinheiro, né, para ela, do que ela já foi paga. Vai ter que ser feita uma ação de prestação de contas. O consumidor tem que ficar atento, entendeu? Aquele valor que ela... Ainda assim, eu tenho que levantar isso porque se aquele restante do financiamento que ela não pagou, se o valor da venda do veículo não cobrir, ela ainda vai continuar com a dívida. Absurdo uma coisa dessa, né? Isso eu estou te dizendo. É Os bancos, assim, a relação de hipossuficiência, nós que somos a parte hipossuficiente, né? Os bancos, eles, poxa, são bilionários, multibilionários. Então é mais fácil eles esperarem do que a gente, né? Esperarem um pouco. Obviamente que a gente quer pagar. Isso aí, muito bem esclarecido. Aqui no outro bloco, doutor, a gente queria colocar em pauta aqui o acordo com o banco para reorganização financeira. Para alguém que está muito endividado e precisa de se reorganizar financeiramente, é possível fazer um acordo com o banco? Tem brecha para isso? Sim. Nós acabamos de falar aqui, Carla, voltado para a área dos veículos, né? Para a pessoa que está perdendo o veículo. Mas tem aquela pessoa que está com diversas dívidas de cartão de crédito, um financiamento de uma casa, um financiamento imobiliário, entendeu? Propriamente dito, o financiamento veicular. Poxa, aquela pessoa, ela perdeu um ente que era o mantenedor da casa. Sim. Então, a vida dela muda totalmente. O que vai precisar desse momento é de um bom profissional para poder mostrar isso para o juiz. Mostrar que, poxa, olha, excelência, o meu cliente, ele quer pagar. Ele não teve o nome sujo na praça, nunca teve. É porque ele fez esse financiamento. Só que ele está atravessando um momento muito delicado financeiramente. Ele precisa agora do apoio do judiciário, do Poder Judiciário, para poder se reorganizar. Aí é a hora que vai, em juízo, podendo conseguir um acordo, um parcelamento de uma parcela menor, uma redução de juros, entendeu? Ou até mesmo uma quitação à vista, com um valor menor, com a retirada de juros. Isso acontece demais, mas dá para fazer. Não, bacana. E acontece muito também, pessoa, por exemplo, a dona Simone aqui está perguntando para a gente, por suporte, ela comprou um carro que estava financiado, ela fez um contrato com esse vendedor, com essa pessoa, esse vendedor mesmo. Com esse vendedor, particular, né? E esse carro estava financiado. Ele deu uma procuração para negociar com o banco. Tem algum entendimento disso aí? Olha, é importante ressaltar que isso acontece demais, né? São os chamados contratos de gaveta, né? Sim. No ditado popular.
Mas olha, o banco ele não reconhece esse contrato entre as partes. Sim. Ele não reconhece esse contrato. A procuração pode ser que sim. O banco, alguns bancos aceitam você tentar e negociar. Mas o contrato de compra e venda entre essas partes... Ela está dizendo aqui que o vendedor está com um problema de saúde. Sei. Então, ele vendeu o carro por questão financeira e de saúde e orientaram que ele tinha que dar uma procuração para ela. O vendedor tinha que dar uma procuração para ela. Ela está sem saber o que fazer. Não. Com a procuração, ela consegue sim, a procuração autenticada em cartório, ela vai conseguir sim tentar negociar essa dívida em nome dessa pessoa, desse outorgante, né? Uhum. E aí o banco também tem entendimento, né? Tem. O banco, dessa forma, o banco ele tem autorização legal por aceitar receber as negociações daquela pessoa, entendeu? Mas não como comprador. Ele vai receber aquela pessoa como procurador, entendeu? Você entendeu agora? Entendi. Então, não tem chance de ela buscar ressarcimento nesse caso. Não, é só mesmo buscar ressarcimento, seja você fala em relação à abusividade no contrato? Sim. Não, tem como sim. Aí é uma outra coisa. Agora, se ela for buscar diretamente algum acordo com o banco... Então seria melhor, então, ela entrar como procuradora, né? Para fazer a negociação e depois, sim, ela entra com o contrato pedindo a substituição. Seria isso? É possível isso? É possível, justamente. Né? Porque são duas situações. Uma é negociar a dívida, né? Uma é negociar, como você mesmo mencionou, ele estava com um problema de saúde e precisa de uma pessoa agora para poder negociar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ceder uma procuração para uma pessoa para poder representar. E com essa procuração pode entrar com juros abusivos, a questão de saúde, refinanciamento. Não tenha necessidade de representar aquela pessoa em juízo, porque hoje são processos eletrônicos, então a própria pessoa ela pode ajuizar essa ação. O que não pode mesclar aí, que é o que está acontecendo com essa ouvinte, é que me parece que pelo fato dela ter passado o carro para outra pessoa, a outra pessoa que quer contestar os juros. Sim. Certo? Então, assim, aquela outra pessoa, ela não pode discutir isso na justiça, não. É só mesmo as partes do contrato. Tem. Entendeu? Não, maravilha. Ela pode representá-la em juízo, como procuradora, mas como interessada nos autos do processo, no objeto material do processo, ela não tem direito, não. Não, maravilha. Eu acho que assim, doutor, foi de grande valia, né? A sua participação aqui. A gente tem muitos temas para fazer desdobramentos, né? Colocar seu escritório à disposição, Perfeito. Colocar sua parceria do seu escritório com a Previna aqui, né? Que a partir de a gente está aqui para oferecer para os nossos ouvintes os seus serviços, né? E compartilhar esse conhecimento seu foi muito valioso, né? Principalmente sobre as multas de trânsito e direito bancário conosco. Então, assim, foi um prazer tê-lo aqui como nosso convidado. Imagina. Eu acho que o prazer e o privilégio é todo nosso. A Previna, ela é pioneira no mercado de saúde. E, poxa, é um prazer que o nosso escritório tá fazendo parte agora dessa futura parceria que com certeza a gente vai estar fazendo. E aqui no podcast aqui da Previna, poxa, sem palavras. Sem palavras. É um prazer estar aqui ouvindo, respondendo as perguntas dos ouvintes. E sempre que eu puder voltar... Não, pra gente como diz o outro, aqui esse assunto de trânsito tem pano pra manga, né? Deixa o telefone do seu escritório aí para os nossos ouvintes, né? Sim. Da Rádio 93.3, assim que precisarem. A gente está aqui em Nova Contagem, na Retiro dos Imigrantes. E também está lá no Eldorado, na Zé Freire da Rocha. Então, coloque à disposição o seu telefone aí, seu endereço, né? Nosso escritório é o BH Antimultas, consultoria e advocacia. Nosso telefone é o 319-9569-2366. Nós estamos à disposição, atendimento presencial, atendimento online, assim, para facilitar a vida do cliente. Para isso que a gente está aqui. Maravilha, doutor. É isso mesmo, ouvintes. Lembrando-se que as informações compartilhadas aqui são apenas para fins informativos, né? E não constitui aconselhamento jurídico. Consulte sempre, né, o que o doutor acabou de falar aqui, um profissional qualificado para obter orientação específica para o seu caso. É isso por hoje. Até
o próximo episódio, né? Muito obrigada ao Samuel, muito obrigada à equipe da Previna, o Eric, a Aline Siqueira, né? Um abraço aí para a nossa equipe que trabalha diuturnamente, né? Com certeza. A equipe fiel. E obrigada aos ouvintes da Rádio 93.3 Missões FM.